Olá, meus queridos. Hoje, quinta-feira, como toda quinta-feira, é a nossa aula de ciências. Hoje vamos tratar dos órgãos do sentido na página 40 do nosso livro. E não podemos esquecer que órgãos do sentido é um conjunto de órgãos sensoriais. São receptores, ou seja, o que usamos para sentir o mundo. E dentre eles podemos citar 5 sentidos que temos no nosso corpo, ou seja, 5 sentidos do órgãos sensoriais, que é o paladar, aí você vai ver a boca que vem trazendo pra gente, né? Aí a audição, o tato, o olfato e a visão. O paladar nos permite sentir o gosto, e seu órgão principal é a língua, que diferencia o gosto. Podemos saber se esse gosto é doce, salgado, amargo ou azedo. Depois temos a audição, que é um sentido capaz de ouvir e processar o som. Sim, seu órgão principal é o ouvido. Depois do ouvido que é a audição, temos o tato. Nós costumamos muito mostrar a mão, mas estamos se referindo aí à pele, porque é o órgão do sentido do toque. Seu principal órgão é a pele. Nós podemos sentir tanto aqui na mão, como aqui nos nossos braços, nas nossas pernas, que faz parte no rostinho, que é a pele, que é o tato, que sentimos as texturas e a temperatura. Lembra da nossa aula de textura lá em arte? Onde a gente tocava para sentir, né, as texturas, se é uma textura mais áspera, se ela está mais macia. E aí você vai sentir através da pele. Por isso eles apresentam a mão, porque a nossa mão é composta, né? É revestida de pele. Depois do tato, nós trazemos aí o olfato, ó. O olfato que ele vai nos dar, sentimos o odor, e se é cheiros fraco, forte. Com o nariz chamamos de olfato, o sentido que nos permite perceber mais o cheiro. O sentido do olfato e do paladar, eles caminham juntos. Por quê, Proval? Eles nos ajudam a identificar melhor o gosto dos alimentos. Primeiro a gente sente, para depois podermos também sentimos o cheiro e depois o gosto. E aí nós vemos com a visão. Visão é um órgão do sentido que nos permite enxergar. Os olhos são responsáveis por esse sentido, pois através dele nós vemos tudo ao redor. Podemos ver, então, de todos esses 5 sentidos, precisamos cuidar muito bem deles, porque nós não podemos ficar sem nenhum deles, né? Você vê que aí com a Covid, a primeira coisa que as pessoas perdem é o paladar. E aí, através disso, já sabe que você não está sentindo o gosto de nada. E aí a pessoa termina perdendo a fome, porque não tem o paladar, não sente se está amargo, se está azedo, se está doce. Então, a todos esses órgãos, a gente tem que ter um cuidado de procurar um médico quando a gente percebe que estamos perdendo a força, né? Que estamos perdendo o gosto, que estamos enxergando menos, que já não sentimos tanto o cheiro das coisas. Tudo isso é um cuidado que devemos ter. Agora passaremos aqui para as atividades do nosso livro, que a primeira atividade fica na página 41, que diz assim: observe as imagens a seguir. Agora realize o seguinte comando. Pinte de azul os objetos que percebemos por meio da audição. Pinte de vermelho os objetos que percebemos por meio do olfato. Pinte de verde a figura de algo que percebemos utilizando o paladar. Faça um traço na figura de algo que percebemos utilizando a visão. Marque com o X o objeto que é percebido através do tato. O tato lembrando a pele. Número 2. Leia com a ajuda de seu professor o trecho do livro O Pequeno Príncipe. Ai, que livro maravilhoso. E a raposa fala para o príncipezinho: se tu me cativa, minha vida será como cheia de sol. O teu passo me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe o campo de trigo?
Vê lá longe o campo de trigo? Será maravilhoso, como se tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e eu o amarei, o barulho do vento do trigo. Antônio, O Pequeno Príncipe, Paris, Edison Gallimard, 1943, adaptado para fim didático. Agora faça o que se pede. Sublinhe no texto as partes em que a raposa usou a audição para perceber os sons. Qual sentido será usado pelo príncipezinho para ver os campos de trigos? Olha que maravilha. E aí ele diz, ligue na página 42, ligue cada figura à sua informação correspondente. E aí vocês vão ler aí juntamente com a mamãe e ligar, porque se eu ler eu já vou dar a resposta exata. Número 4. Observe a imagem e escreva o sentido que estão sendo representados em cada imagem. Já aqui na página 43, com atenção escreva no quadrinho a letra inicial do sentido ao qual a palavra está relacionada. Se eu falo azedo, você vai dizer se é V de visão, A de audição, P de paladar, O do olfato ou T do tato. Isso vocês farão com todas as outras palavrinhas. No número 6, faça um desenho de algumas atividades que você gosta de realizar no dia a dia. Depois escreva abaixo quais sentidos são utilizados nela. E assim, terminamos aqui a nossa atividade de ciência, que vai nos tratar dos conjuntos de órgãos sensoriais. Já já voltaremos com a nossa próxima aula.